Olá, é um prazer enorme compartilhar com você os meus conhecimentos na área de física. Eu sou o professor Dave e nesta aula eu vou abordar o assunto dilatação térmica e vou focar na dilatação térmica linear. A dilatação térmica consiste no aumento das dimensões de um corpo, geralmente associada ao aumento de sua temperatura. Toda dilatação térmica ocorre em todas as dimensões, no comprimento, na largura e na altura. Aqui nós temos, por exemplo, um cubo na cor amarela. Quando aquecido, ele tem todas as suas faces aumentadas. Por isso, aumenta o comprimento, a largura e a altura. No nosso dia a dia, a gente verifica alguns efeitos da dilatação. Por exemplo, num dia de maior temperatura, as linhas de transmissão de energia elétrica ficam mais curvas. Os fios ficam maiores e por isso ocorre uma curvatura na instalação. Aqui existe uma imagem onde os trilhos do trem se dilataram e acabaram encurvando. Para evitar que os trilhos de trem se estraguem devido ao efeito de dilatação, se faz uso de uma junta de dilatação. Portanto, é uma pequena folga que vai impedir que os trilhos, ao se dilatarem, causem aquele efeito verificado no slide anterior. Tem espaço para ele se dilatar. Vocês já devem ter visto no dia a dia algum piso se descolando ou alguma calçada se rachando, tudo por efeito da dilatação térmica. Então, quem estuda engenharia leva esse assunto um pouquinho mais a fundo. Aqui nesta imagem a gente observa que existem juntas de dilatação para pisos de granito. Então, o engenheiro civil ele faz esses cálculos para saber se precisa ou não colocar as juntas de dilatação nas suas construções. Essa imagem mostra a junta de dilatação numa rodovia. Aqui são pontes. Aqui tem uma outra ponte com a junta de dilatação, um pouquinho já danificada, né? Justamente para que um bloco possa se dilatar e não estourar a ponte. Para quem trabalha com engenharia química, quando se produz um piso cerâmico, a parte da base e a parte do esmalte precisam ter comportamento térmico semelhante, para evitar que o esmalte tenha rachaduras conforme ocorre dilatação. Então, para o material ser bem feito, ter uma linha de produção ótima, precisa ser levado a sério os aspectos da dilatação térmica. Pois bem, a gente já viu que a dilatação térmica ela está no nosso dia a dia, então agora nós vamos passar a estudar um pouquinho matematicamente qual é o comportamento dessas dilatações. A gente vai separar os nossos estudos em 3 etapas. Nós vamos separar na dilatação térmica linear, na dilatação térmica superficial e na dilatação térmica volumétrica. Nesta videoaula, eu trabalharei a dilatação térmica linear. Nas próximas videoaulas, vocês poderão estudar a dilatação superficial e a volumétrica. Nós denominamos dilatação térmica linear quando o efeito da dilatação predomina somente numa direção.
há uma predominância no comprimento. Isso não significa que o objeto em estudo não se dilata nas outras direções, na largura e na altura, mas sim que a dimensão do comprimento se destaca em relação às outras dimensões. Vamos agora assistir um vídeo. Esse vídeo foi tirado de um canal do YouTube chamado Ciência Bit. Esse é um canal sobre ciência e tecnologia. O autor, José Inácio Simón Ruiz, ele é espanhol da região de Saragoça. O site está anotado aí embaixo. Como é um vídeo na língua espanhola, para facilitar a compreensão, eu fiz uma pequena edição excluindo a narração original pela minha explicação. Vamos acompanhar o vídeo. Então, pessoal, aqui mostra para a gente uma barra metálica de alumínio. Ela tem um comprimento, ela vai ser presa naquela amorça e ele está mostrando que ela vai se dilatar-se quando aquecida. E para visualizar a dilatação, ele vai adaptar um ponteiro feito com um canudo plástico e uma agulha. Olha como ele vai fazer. Ele vai colocar esse ponteiro e essa agulha embaixo. À medida que aquela barra de alumínio se dilatar, ela vai rolar. Ela vai aumentar o tamanho. Olha ali, vai aumentar o tamanho. E aí rola e o ponteiro vai acabar mostrando para a gente o efeito da dilatação. Então ele prendeu na morsa e começou a aquecer. Olha o que está acontecendo com o canudo plástico. Então, o aquecimento está gerando uma dilatação da barra de alumínio. Num lado ela está presa, no outro lado ela está solta. Agora aumentou a velocidade do vídeo em 4 vezes para acelerar a dilatação. Com o resfriamento, a barra se contrai, o efeito é o contrário. Ainda está contraindo. O canudo está voltando. Agora ele vai molhar a barra de alumínio para resfriá-la mais ainda. E aí vocês observam que com o resfriamento ela se contrai mais, voltando ao seu estado normal. Então, faço um destaque novamente para o link onde o autor José Inácio publicou seu vídeo original na língua espanhola. Vamos agora estudar qual a equação que nós usamos para calcular a dilatação linear. Primeiramente, a dilatação linear é representada pela letra ΔL. Temos aqui uma barra cujo comprimento inicial é Li. Quando ela é aquecida, ela tem um aumento no seu comprimento, portanto a gente diz que tem um ΔL. A dilatação linear é obtida multiplicando o comprimento inicial pelo coeficiente de dilatação linear pela variação de temperatura. Então, as letras representativas estão aqui. ΔL, variação do comprimento ou dilatação linear. A unidade utilizada pode ser centímetro quanto metro. Lembrando que o metro é a unidade do Sistema Internacional.
Li é o comprimento inicial, pode ser em centímetros ou em metros, e o coeficiente de dilatação linear, a letra alfa. O coeficiente vai ter a unidade graus Celsius elevado na menos 1. E a variação de temperatura, a unidade graus Celsius. Nós temos aqui no slide 14 uma tabela com o coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. O coeficiente de dilatação linear é uma característica do material. O alumínio tem um coeficiente de dilatação 24×10 na menos 6 e o vidro pirex, por exemplo, 3 vezes 10 na menos 6. Isso mostra para a gente qual desses materiais mais se dilata quando aquecido. O alumínio se dilata mais em relação ao latão, em relação ao cobre, em relação ao vidro pirex. Nós temos aqui também outras equações importantes. Bom, essas equações aqui são simples de a gente compreender. O comprimento final da barra quando aquecida é obtido por meio do comprimento inicial mais a sua dilatação. Então, comprimento final, comprimento inicial mais a dilatação. Ou ainda, se passarmos o Li para o lado esquerdo, podemos dizer que a dilatação é o comprimento final menos o comprimento inicial. Portanto, temos aqui o resumo das nossas fórmulas que nós iremos usar. Primeira fórmula da dilatação linear. Segunda fórmula, dilatação linear obtida pela diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Esta equação aqui é, na verdade, uma forma de reescrever essa aqui, então é a mesma. E a variação de temperatura que a gente já sabe, temperatura final menos inicial. Se nós pegarmos a equação 1 e substituirmos ela na equação número 4, então vamos lá, equação número 4, eu vou escrever ela aqui, ó. L final igual a L inicial mais ΔL. No lugar de ΔL, nós vamos colocar essa informação aqui. Então, ΔL, Li mais alfa vezes ΔT. Está aqui. Esse mantém e esse mantém. De tal forma que se colocarmos esse Li em evidência, vamos ficar com Li. Esse Li dividido por Li vai ficar 1. E esse Li alfa ΔT dividido por Li vai ficar alfa ΔT. Então, esta combinação dessas duas equações, da 1 e da 4, resulta nesta quinta equação. Não se assuste, pessoal, que resolver o problema é mais tranquilo do que se parece. Como nos exercícios de dilatação nós vamos envolver números muito pequenos, nós vamos trabalhar com potências de 10. Logo, se você não tem domínio a respeito desse assunto, eu oriento que assista a videoaula do professor Ferreto, que trata desses temas de forma bem objetiva. Entre nesse link e assista a aula sobre potência de 10 e notação científica. Vamos então aos nossos exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: em dias quentes, se observa que os fios da rede elétrica ficam mais curvados do que em dias frios. Explique por que ocorre esse fenômeno. Bom, a explicação é porque nos dias quentes os fios ficam maiores devido ao efeito físico da dilatação térmica. Exemplo número 2. Calcule a dilatação térmica de um fio de cobre de 50 metros de comprimento sob temperatura 10 graus Celsius, quando ele for submetido a uma temperatura de 30 graus. Dado coeficiente de dilatação linear do cobre igual a 17 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1.
Então, vamos tirar os nossos dados. Aqui está dizendo que é para calcular a dilatação térmica de um fio de cobre que tem 50 metros de comprimento. Logo, eu posso anotar aqui, dilatação térmica é o que queremos. E esses 50 metros de comprimento é o comprimento inicial do fio. Ele está sob uma temperatura de 10 graus, então esse 10 é a temperatura inicial, e ele será aquecido até uma temperatura de 30. Essa é a temperatura final. E aqui a informação sobre o coeficiente de dilatação do fio de cobre. Bom, para resolvermos o nosso problema, nós vamos utilizar a fórmula ΔL igual a Li vezes alfa vezes ΔT, ou seja, comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Comprimento inicial nós temos, coeficiente nós temos, variação de temperatura não tem diretamente, mas basta fazer a subtração desses dois valores. Olha lá, então, variação de temperatura, a gente tem 30 que é a temperatura final, menos 10 que é a temperatura inicial. Variação de temperatura é 20 graus. Então, esse 20 vai ser colocado aqui no lugar do ΔT. Vamos lá, então. ΔL vai ser comprimento inicial 50, está aqui, ó, vezes coeficiente de dilatação, 17 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1, todo esse número, vezes variação de temperatura, 20 graus. Pessoal, o que talvez possa configurar aí para vocês algo estranho é este número 10 na menos 6. Se não tivéssemos esse expoente 10 na menos 6, teríamos somente esses três números e aí ficaria fácil, só multiplicar três números. Porém, continua fácil ainda. A forma de solucionar isso é multiplicar o 50 pelo 17 e multiplicar pelo 20. E manter esse 10 na menos 6 igual aqui na linha de baixo. Esse grau Celsius na menos 1 e esse grau Celsius, a gente vai poder cortá-los. Por quê? Porque o expoente menos 1 e o expoente 1, na multiplicação de base igual, menos 1 com mais 1 vai dar 0. Qualquer coisa elevada a 0 é o número 1. E aí o número 1 não aparece para nós. Então, essas unidades são canceladas. Logo, vamos ter aqui 50 vezes 17 vezes 20. Faça aí, use a sua calculadora. Verifique. Dá 17.000. Esse 10 na menos 6, como eu falei anteriormente, continua e a unidade metro continua. Bom, o que fazer a partir deste momento? É bem simples. Esse número 17.000 eu posso escrever assim, 17.000,0. Ninguém escreve 17.000,0. Geralmente escrevem só 17.000, mas eu vou escrever assim para facilitar a compreensão. Esse 10 na menos 6, para ele desaparecer daqui, nós vamos pegar esta vírgula e passar 6 casas para a esquerda. Por que 6? Porque o expoente é 6. E por que para a esquerda? Porque o expoente é negativo. Se aqui fosse um expoente positivo, eu mexeria a vírgula para cá. Como é negativo, eu mexo a vírgula para cá. Logo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, vai faltar um 0 e mais uma vírgula. Tá? Olha lá. Ó, 0, 0, 0. 0, 0, 0.
7,1. Faltou, então deu 5, botei o 0,0. Então aqui percebam que tem 6 casas, e aí por isso a gente tira fora esse 10 na menos 6. Só que o número 0,017000 a gente não escreve assim, a gente escreve simplesmente 0,017 metros. Então, a dilatação sofrida pelo aquele fio de cobre é 0,17 metros, ou ainda, se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter 1,7 centímetros. Percebam, pessoal, o tamanho do fio era de 50 metros. Ele dilatou apenas 1,7 centímetros, muito pouquinho. Por isso que as dilatações não são muito perceptíveis no nosso dia a dia. Agora, quando ocorrem os estragos devido à dilatação, aí sim a gente consegue visualizar bem. Vamos ao exemplo número 3. Um fio de cobre apresenta a 10 graus Celsius um comprimento de 400 metros. Sabendo que o cobre tem um coeficiente de dilatação linear igual a 17 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, e que este fio foi submetido até uma temperatura de 40 graus Celsius, determine a dilatação sofrida pelo fio e o comprimento final do fio. Vamos para os nossos dados. Diz aqui que o fio de cobre apresenta a 10 graus Celsius um comprimento de 400. Então, 10 graus Celsius é a temperatura inicial e o 400 é o comprimento para esta temperatura. Então, se aqui é a temperatura inicial, aqui será o comprimento inicial. Sabendo que o coeficiente de dilatação é 17,10 na menos 6, está aqui anotado o nosso coeficiente de dilatação, a letra alfa, e que o fio é aquecido até 40 graus, então esse aqui é o valor da temperatura final. Nós temos que calcular a dilatação sofrida pelo fio, dilatação representamos por ΔL, e o comprimento final representamos por LF. Muito bem, vamos para a página seguinte. Queremos calcular ΔL e depois o L final. A fórmula para calcular a dilatação linear é dada por esta relação. ΔL igual a LI vezes alfa vezes ΔT. Novamente, pessoal, LI nós temos aqui, alfa nós temos, ΔT precisa ser subtraída a temperatura final da inicial. Então, vamos lá. ΔT, temperatura final é 40 menos 10, variação de temperatura é 30. Então, agora nós temos o valor de LI, 400, o alfa 17, 10 na menos 6 e o ΔT 30. Vamos substituir, então. Novamente, a unidade de graus Celsius aqui vai ser cortada. Nós vamos multiplicar o 400 pelo 17, o 17 pelo 30. Aqui, se vocês pegarem a calculadora de vocês ou fazerem à mão mesmo, 400 vezes 17 vezes 30 dá 204.000. O 10 da menos 6 continua e o metro continua. Agora, 10 na menos 6, novamente, ó, 6 casas da direita para a esquerda. Então, o nosso número vai ficar escrito assim. Esses 3 zeros a gente não precisa anotar. A nossa dilatação linear ficou 0,204 metros. Se multiplicarmos por 100, isso aqui representa 20,4 centímetros. Então, esse comprimento inicial de 400 dilatou só 20 centímetros. E para obtermos o comprimento final, basta pegarmos o comprimento do início mais a dilatação. 400, que era no início, mais o que ele se dilatou,
deu um total de 400,204 metros. Está aí o problema número 3. O problema número 4 diz assim: uma barra de alumínio passando de 20 graus Celsius para 80 alonga-se 2,88 milímetros. Calcule o comprimento inicial dessa barra, dado coeficiente de dilatação linear do alumínio 24/10⁻⁶. Bom, então vamos tirar os nossos dados. Esse 20 graus é a temperatura inicial, esse 80 vai ser a temperatura final. Aqui o problema está dizendo que a barra de alumínio se alongou 2,88 milímetros. Esse alongamento aqui corresponde à dilatação da barra. Dilatação da barra é o ΔL. Calcule o comprimento inicial. Então está aqui o comprimento inicial e aqui a informação do coeficiente de dilatação do alumínio. Para calcularmos a dilatação linear, nós vamos usar a equação Li vezes alfa vezes ΔT, lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Logo, 80 menos 20 dá 60. Substituiremos o 60 aqui no lugar de ΔT. Agora, nós temos o valor do ΔL, 2,88 milímetros. O Li é o que nós queremos, nós vamos manter esta letrinha. O alfa nós temos e o ΔT nós temos. Portanto, vamos ter 2,88 milímetros igual a Li vezes 24/10⁻⁶ graus Celsius na menos 1 vezes 60 graus Celsius. A gente tem 24 vezes 60 graus Celsius na menos 1 e graus Celsius a gente pode cortar. Vamos ficar então com 2,88 milímetros, o Li. Esse 24 vezes o 60 dá 1440. E o 10⁻⁶ a gente mantém. Bom, agora o que a gente faz? A gente pega esse 10⁻⁶, vamos simplificar isso aqui, vamos passar a vírgula 6 casas para cá. Então, ao fazermos isso, nós vamos ter 2,88 milímetros igual a Li. Esse número 0441 vai aparecer aqui embaixo, vai precisar de mais 2 zeros para dar a quantia de 6 casas e a vírgula. Agora, para isolar o Li, basta passar esse número dividindo. A divisão desse numerador pelo denominador vai dar o número 2000. Então, o comprimento inicial era 2000 milímetros, ou seja, 2 metros. Vamos ao problema número 5. O diagrama representa a variação do comprimento de uma barra metálica em função do aumento de temperatura. Calcule alfa. Bom, nós temos aqui o comprimento, a temperatura. Aqui nós podemos perceber que a temperatura está aumentando de 0 para 200, enquanto isso o comprimento aumenta de 4 para 4,0152 metros. Temos que calcular o coeficiente de dilatação. Então, nós podemos tirar do gráfico os seguintes dados: temperatura inicial 0, temperatura final 200, comprimento inicial 4 e o comprimento final 4,0152 metros. Para calcular o alfa, então, vamos para a solução. Uma vez que a gente tem esses dados, a gente vai calcular o coeficiente usando esta equação matemática. Porém, a gente precisa calcular antes o ΔL e o ΔT,
separado. Por quê? Porque a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. E a variação do comprimento é o comprimento final menos o inicial. Então, olha só, 4,0152 menos o 4 vai dar uma dilatação de 0,0152 metros. E 200 menos 0 vai dar para a gente uma variação de temperatura aqui no cantinho, ó, de 200 graus Celsius. Então, a dilatação a gente coloca aqui e a variação de temperatura a gente coloca aqui. E aí a gente tem o comprimento inicial, resta apenas calcular o alfa. Então, vamos lá. ΔL 0,0152, LI é 4, alfa mantém, ΔT é 200. Percebam que 4 vezes 200 e m vezes m pode ser cortado. Logo, a gente vai ficar aqui com 0,0152 igual a 800, grau Celsius continua e a letra alfa continua. 800 graus Celsius, eu passo dividindo. Então, 0,152 dividido por 800 graus Celsius. Bom, a melhor maneira de fazer isso é escrevendo esse número de cima assim, ó, 152, 10 da menos 4. Por quê? Porque aqui a gente tem 4 casas. Vamos botar aqui 10 a menos 4. E 800, vamos escrever como 8 10 ao quadrado. Fazendo essa divisão, 152 por 8 dá 19. 10 na menos 4 dividido por 10 na 2, conserva a base e subtrai os expoentes, fica menos 6. Então, o coeficiente de dilatação linear é 19 vezes 10 na menos 6. Se você fez isso aqui na calculadora, você vai encontrar o número 0,000019, que corresponde a esse número aqui. E aqui você pode perceber por que o grau Celsius tem a unidade menos 1. Ele está sozinho aqui no denominador. Quando eu escrevo ele na parte de cima, eu ponho o sinalzinho negativo para o expoente. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram desta videoaula, dê o seu like. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal para receber as notificações. Deixo o meu abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.